Tedros, o diretor-geral da OMS, anunciou que agora nós estamos diante de um vírus mais letal que o Covid-19. Vários jornais têm anunciado aí, vários jornais, vídeos circulando pela internet que tá vindo aí, vai chegar, que o povo precisa se preparar porque vai surgir um vírus mais letal que o Covid-19. Eu já fiz um vídeo aqui para você mostrando que Joe Biden, o ano passado, disse que viria uma nova pandemia, que ia ter outra pandemia. Interessante como é que ele sabia. E nós já falamos que estamos vivendo num período de conspiração mesmo. Nós estamos vendo um sistema mundial em trevas que tem por meta reduzir a população, que tem por meta destruição. E isso está diante dos nossos olhos e tem muita gente que ainda não acredita. Como é que eles sabem que está vindo um vírus mais letal aí? Como é que eles sabem? Como é que é algo sobrenatural e eles já sabem? Não, é tudo planejado, é tudo projetado, é tudo organizado, irmãos. É tudo organizado. Existe uma carta dos Illuminati Games que fala sobre controle sobre doenças. Eles têm o controle, eles mesmos fazem e eles mesmos depois vêm como salvador da pátria. O objetivo é esse. Ver o povo perecendo, reduzindo a população, depois vem com a meta de salvação. Eu sou o salvador da pátria, quer vir como salvador da pátria. O interessante é que Deus já havia alertado o seu povo através da profeta. O Se Profecia nos diz, olha o que é que diz aí na tela. O Se Profecia, Testemunhos Seletos, volume 3, página 306. Esse texto também você pode encontrar no Eventos Finais, capítulo 1, segundo parágrafo. Diz assim, olha o que é que diz aí. Estamos mesmo no limiar do tempo de angústia, e acha-se diante de nós perplexidades com as quais sequer sonhamos. Em outras versões do Eventos Finais diz, e acha-se diante de nós angústias com as quais sequer sonhamos. Só que nesse texto eu achei bastante interessante que fala sobre perplexidades com as quais sequer sonhamos. Estamos no limiar do tempo de angústia e diante de nós acha-se perplexidades com as quais sequer sonhamos. Nós não estávamos esperando a pandemia do Covid-19 e ela veio, pegou-nos todo de surpresa. E agora diante de nós virá algo mais letal que isso. Só que dessa vez já está escancarado para todo mundo ver, para todo mundo saber. É por isso que nós, como povo de Deus, devemos entrar em uma reforma de saúde. Deus quer que a mensagem de reforma de saúde seja proclamada, o braço direito da mensagem do terceiro anjo, que é a reforma de saúde e que é rejeitada pela maioria do nosso povo adventista do sétimo dia. Quando Deus pede a você, meu querido irmão adventista do sétimo dia, para que viva a reforma de saúde, é porque Deus quer lhe prevenir e lhe dar vida e saúde diante desses vírus letais que estão por vir. Significa que os que estão vivendo a reforma de saúde não vão morrer? Não, pode perecer, mas se estiver vivendo essa reforma de saúde, será mais difícil de ser contaminado, será mais difícil de morrer. Deus se preocupa conosco, irmãos. E diante de algo que está por vir aí, a obra que vai concluir a obra de Deus, a mensagem que vai concluir a obra de Deus nessa terra, é justamente a obra médico-missionária, que é aquela que vai trazer a reforma de saúde, que é aquela que vai trazer saúde para o povo. Por quê? Porque diante de nós, perplexidades que estão surgindo, angústias, enfermidades, pandemias que vão surgir, o povo de Deus estará na obra médico-missionária para trazer o evangelho diante das pessoas. Porque é, pois, que os nossos irmãos rejeitam tanto essa mensagem. Nós precisamos estar atentos e ver, olha, o cuidado que Deus tem comigo em me alertar que virá doenças terríveis e que eu preciso viver a reforma de saúde. Os nossos irmãos e líderes estão carnívoros. Coca-Cola, que antes era tido como pecado para nós, hoje é algo comum na nossa mesa. Café, que era tido para nós como pecado, e se a profecia diz isso, hoje é tido como algo comum em nossas mesas. Carne, peixe, frango, ninguém quer saber nem de abandonar isso. Acha que abandonar os alimentos imundos já é o suficiente. Não! Deus quer nos dar vida e saúde para resistir a essas doenças que estão por vir, irmãos.
Estão para vir doenças terríveis, mais letal. Olha o que é que diz aí o site. Eu peguei o site aí, vários sites mostrando. Primeiro eu vou no Google, né? O próprio Google já mostra aqui, isso foi em dia 24 de maio do mês passado aí. Tem um mês praticamente, né? 20 e poucos dias. Dia 23 de maio de 2023. Então veja aí, no mês passado, a gente viu aí que tem alertado aqui. Olha só o que é que diz aí. Mundo deve se preparar para surto mais mortal do que a Covid-19, alerta chefe da OMS. A Organização Mundial da Saúde, a OMS, lançou uma rede global para prevenir doenças. Outro site aí, o Valor Mundo aí mostra também. OMS alerta que o mundo deve se preparar para surto mais mortal que o de Covid-19. Então vai vir algo mais mortal. Um vírus mortal agora vai vir, terrível, irmãos, terrível. E isso aí ele falou em vídeo. Eu não vou colocar o vídeo aqui para não dar direitos autorais, mas a gente vê aí, isso foi no dia 24/5, irmãos, anunciado às 3h38 da tarde. Outro site publicou também, OMS alerta para surto mais mortal que Covid-19. Enquanto a China se prepara para a maior onda da doença. Olha, a China aí vai ter a maior onda da doença do vírus mais mortal que o Covid-19. De acordo com o diretor-geral da OMS, a ameaça de outro patógeno emergente com potencial ainda mais mortal permanece. Queridos irmãos, precisamos estar nos preparando diante da reforma de saúde para resistir a essas doenças que estão aí. Aqui diz assim, a Organização Mundial da Saúde lançou uma rede global para prevenir doenças. A Rede Internacional de Vigilância de Patógeno tem como objetivo melhorar sistemas de coleta de amostras, usando dados que possam contribuir para políticas públicas, facilitar o processo de decisão por gestores, além de compartilhar informações de maneira mais ampla entre a comunidade científica. Continuando aí, olha aí, CNN Brasil diz o quê? Mundo deve se preparar para surto mais mortal do que a Covid-19, alerta chefe da ONU. Queridos, estamos diante de um vírus mais mortal que o Covid-19 e nós precisamos agora obedecer à ordem de Deus quando diz assim: temos que abandonar o alimento carne e seus derivados. Temos que abandonar o açúcar, temos que abandonar o refrigerante, temos que abandonar o café, temos que abandonar, irmãos, aquilo que o Senhor nos pede através do Espírito e profecia. Conselhos sobre regime alimentar, conselhos sobre saúde. Precisamos obedecer à voz de Deus. Deus quer nos prevenir, Deus quer nos ajudar a ter saúde diante desses vírus que vem aí de maneira terrível. Um vírus mortal, mais mortal que o Covid-19 está diante de nós, igreja. Nós precisamos acordar, queridos. Aceitar a reforma de saúde, aceitar a mensagem de saúde. Queridos, muitas pessoas vão ser ceifadas. Essa é a meta, esse é o objetivo do inimigo das nossas almas. A Bíblia diz em João 10:10, o ladrão vem senão para roubar, matar e destruir. O diabo vem para matar, roubar e destruir. Mas a Bíblia também nos alerta, sede sóbrios e vigilantes. Nós precisamos ser sóbrios e vigilantes, obedecer à ordem do Senhor, obedecer à reforma de saúde, lutar para obedecer essa reforma, irmãos. Deus está trazendo essa mensagem para nos alertar. Tudo está escancarado aí diante do povo, diante de todos. E nós precisamos acordar enquanto há tempo. Precisamos despertar enquanto há tempo. Você vê o amor de Deus para nós quando nos dá a mensagem de reforma de saúde para este tempo. E tem pessoas que usam o argumento, irmão Robson, mas na época de Jesus eles comiam peixe, na época dos profetas comiam carne. Meu amigo, minha amiga, a reforma de saúde é justamente para esse tempo, onde pandemias e doenças seriam mais frequentes, seriam com mais frequência, mais mortais, para destruir, para matar, e Deus quer cuidar de você. É por isso que Ele quer levar eu e você de volta à alimentação original do Éden,
para cuidar da nossa saúde, irmãos, para cuidar de nós, para nos proteger, nos conservar em vida para a nossa salvação e para a salvação de outros, de um mundo que está a perecer. Você consegue entender algo? Você consegue entender isso? É tão simples de entender, mas as pessoas estão tão viciadas, o seu estômago é o seu Deus. As pessoas estão viciadas nas panelas de carne, na glutonaria. As pessoas estão viciadas nas comidas, nas iguarias de Babilônia, nas comidas de Babilônia, nas comidas do Egito, nas panelas de carne do Egito, que mesmo diante de um alerta, de um vírus mortal que vem para matar, elas ainda rejeitam a reforma de saúde. Meu Deus do céu, misericórdia. Que Deus tenha misericórdia de cada um de nós. Compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder, principalmente com os nossos irmãos adventistas, para que eles vejam que a reforma de saúde é um cuidado de Deus para com eles, para conosco, para com cada um de nós. Que Deus tenha misericórdia de cada um de nós, proteja a mim, a minha família, proteja você e a sua família. E é hora do povo de Deus se retirar das grandes cidades para o campo. Porque diante dessas enfermidades que vão vir afetar as cidades, quem estiver no campo estará protegido, irmãos. Quem estará no campo estará protegido e livre dessas contaminações. Aqueles que vivem no campo e são autossustentáveis, que estão fora do sistema, esses vão passar diante desses vírus letais, mortais. Eles vão estar seguros em Cristo Jesus, morando no campo, obedecendo assim a voz de Cristo. Cuidado com esses que dizem que é hora que é só para ir morar no campo no decreto dominical. São vozes de Satanás. O livro Ministério para as Cidades, diz algo interessante. Diz que é intuito de Satanás fazer com que o povo de Deus fixe suas residências nas cidades. Ele traz muitas atrações para que o povo continue nas cidades. Então, qual é o objetivo de Satanás? Fazer com que o povo permaneça nas cidades, fazer com que o povo de Deus fixe na residência nas cidades, porque assim ele tenta os derrubar. E o desejo de Deus é que o seu povo more no campo, porque no campo nós vamos ter mais comunhão com Deus, mais espiritualidade, receberemos a chuva serôdia de maneira mais tremenda, mais poderosa. E o inimigo não quer isso. Deus quer que o seu povo abandone as cidades, saiam das cidades de maneira organizada, projetada, de maneira, através da oração, de maneira bem organizada, irmãos. Esse é o desejo de Deus. E essa mensagem é de alerta para você. Não rejeite a voz de Deus. Ah, mas a maioria diz que é para ir para o decreto dominical, é só no decreto dominical. Quando foi que a maioria esteve certa? Quando foi que a maioria esteve certa na história? Me mostre aí. A minoria sempre foi o que esteve certo, irmãos. Nós precisamos ouvir a voz de Deus. A voz de Deus. E obedecer a voz de Deus. Precisamos, como disse Pedro, antes importa obedecer a Deus que aos homens. Você quer obedecer a voz de Deus ou a voz dos homens? Que Deus abençoe você e a sua família, que você possa estar atento e alerta para o que está por vir. Um vírus mais mortal que o Covid-19 está diante de nós, está para chegar. E nós precisamos obedecer à reforma de saúde e à mensagem de ir morar no campo urgentemente. Deus abençoe e até o próximo vídeo em nome de Jesus.